Boa tarde. Vamos meditar, começando sobre ler um texto em Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1 de Provérbios vai ser o texto que a gente vai começar a ler, e aí, a partir daí, a gente dá sequência na meditação. Provérbios, vamos encontrar aqui, Provérbios capítulo 1, onde eu vou ler a partir do versículo 20 de Provérbios 1. A gente está pensando hoje a respeito das escolhas que nós somos sempre confrontados a fazer na vida de todos os momentos. Então, pensando nisso, que eu estou meditando de início nesse livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 20 em diante. Eu vou ler esse texto. Diz o seguinte: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendeste, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o texto, amém? Esse é o texto de Provérbios. Ele é muito importante porque ele fala de algo que a gente está vivendo. A gente percebe nas nossas andanças que as pessoas, por mais modernos que sejamos, evoluídos, as pessoas muitas vezes tomam escolhas na vida que são a escolha exatamente o contrário. É impressionante como que a gente vê as pessoas fazendo opção para aquilo que claramente é o pior. Então, uma das dicas aqui que ele fala bem no finalzinho, os loucos estão atrás do bem-estar, e é o bem-estar dos loucos que os levam à perdição. Então, o conhecimento, ele é importante, mas é muito importante, mas a sabedoria maior e melhor ainda, porque a sabedoria é a interpretação, é pôr em prática aquilo que a gente aprende. Conhecer só por curiosidade, por saber, não nos leva a lugar nenhum, né? É importante conhecer para decidir. Então, por isso que eu falei de escolhas, né? Nós, nesse mundo, desde que o homem surgiu lá no Éden, ele foi colocado com a responsabilidade de escolher, né? Não foi assim lá no Éden? E é curioso que
Deus oferece ele a oportunidade de fazer uma escolha de servir a Deus ou não, não é verdade? E de obedecer a Deus ou não. E muitas coisas na nossa vida estão mais ligadas à nossa obediência àquilo que nós sabemos que é bom. Por exemplo, um jovem, uma criança, um adolescente, sabe, tem pais, né? Vamos colocar os pais sábios, pais moderados, equilibrados, que já têm experiência, e é comum e é normal que os pais ensinem as crianças, os jovens, os adolescentes, como devem viver a maneira correta. E é comum, muitas vezes, nas nossas decisões, como jovem, adolescentes e etc., a gente tomar uma decisão errada, dá errado, e a gente lembrar dos pais. Né? Puxa vida. E é curioso pensar que a vida não é uma aventura. Né? A nossa passagem curta aqui na Terra é um tipo de provação que nós estamos fazendo e onde está, de alguma forma, vai ser registrado as escolhas que fizermos em nossas vidas. Então, as nossas escolhas são no interior, no mais profundo do nosso interior. Nós tomamos as nossas decisões. E quando a gente lê em passagens bíblicas a respeito de uma escolha, a gente vê, por exemplo, no capítulo 24 do livro de Josué, ele que era um líder que caminhou com o povo durante muito tempo, ele diz lá no final da vida, assim, mais ou menos assim, olha, vocês devem escolher hoje a qual Deus vocês vão servir. Os deuses que estão presentes aqui ou o Deus que nos tem estrago durante todo esse caminhar até aqui onde nós chegamos. Então, lá no final da vida, o líder militar, o general, o líder espiritual, que era Josué, fala, olha, vocês escolham, vocês devem escolher. Apesar do povo ter desfrutado de tantas das bênçãos de Deus, igual quem me ouve desfruta da vida, da saúde, né, do alimento, né, de tantos privilégios que não veio de você, mas veio de Deus, ele ainda fala assim, a Bíblia fala hoje ainda, como Josué disse para aquele povo que caminhava no deserto, ganhou o pão de graça, né, o maná e etc. Ele vai e fala, hoje vocês devem escolher a quem vocês vão servir. Mas é curioso que ele diz assim, olha, mas quanto a mim, eu já decidi. Então daí tem uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu não só vou servir a Deus, como vou ensinar aos meus filhos, né, parentes e etc., que a escolha de servir a Deus é o melhor caminho. Não é verdade? É isso que ele diz. Agora, por outro lado, no capítulo 18 de Ezequiel, o profeta diz que o pai, ele não responde pelo filho. O filho não responde pelo pai. O pai ensina ao filho o caminho. Resta ao filho decidir, e todos nós fazemos escolha, qual o caminho que ele vai andar nessa curta jornada aqui por este mundo. Então, ainda na sequência, a gente vê outras passagens na Bíblia que endossam essa fala da escolha de Josué. Quando a gente vê, por exemplo, escrito bem depois no livro aos Hebreus, a gente vê, assim, no capítulo 3, no versículo 7, ele fala assim, o escritor, assim, pois, como diz o Espírito Santo de Deus, né? Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, ele está dizendo o seguinte, que nós aqui nessa caminhada, o que é importante é fazermos a escolha correta para que a gente entre no descanso de Deus. Né? Então nós buscamos, na verdade, para a nossa alma, o descanso. Né? E aqui o Espírito Santo fala através do escritor, muitos anos depois, né? Mais de 1000 anos depois, né? daquela jornada do povo no deserto, ele está dizendo que o povo fez uma escolha. A escolha que o povo fez foi uma escolha de satisfazer os instintos naturais.
Então, as nossas escolhas é que vão finalmente apontar para que caminho, para que lugar nós iremos, né? Qual será o nosso fim, né? Depois das nossas escolhas. Então, aqui ele diz, lá no texto de Josué 24:15 em diante, o povo disse, todos disseram em uníssono, numa só voz, não, nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos amar o Senhor. Então, isso o povo disse lá, registrado. Mas, e a verdade, para você que me ouve? De fato, você pode dizer assim, olha, eu escolhi o Senhor, servir o Senhor, mas você de fato escolheu na sua forma de viver, de andar, de agir, você de fato, você escolheu andar e caminhar com o Senhor? Ou essa fala é uma fala só de boca para fora, né? Então essa que é a questão. As nossas escolhas são de verdade, de coração, ou as nossas escolhas são apenas de boca para fora? A escolha de boca para fora do povo, e o texto de Hebreus explica que eles não caminharam com Deus, eles não amaram a Deus, eles não temeram a Deus. Nessa passagem que eu li, fala do temor de Deus. Esse capítulo 1, do versículo 20 até o final do capítulo 1 do livro de Provérbios, fala do temor de Deus. Então, o temor é um respeito profundo a Deus, né? É um respeito. E conhecer a Deus é somente pela sua palavra. Nós só podemos conhecer a Deus pelas Escrituras. Nós só podemos conhecer a Deus lendo a sua palavra, ouvindo textos, explicações, mensagens que falam da sua palavra. Não adianta, o povo brasileiro é considerado... lembra da passagem de Tiago? Tiago, o apóstolo, ele fala que a gente não deve servir a Deus, né, só de boca, mas de fato, em verdade. Né? Ele fala isso. O apóstolo Tiago, na escritura de Tiago, ele fala disso, né? Que o servir a Deus, o amar a Deus, o servir a Deus, deve ser um servir exterior, que demonstra isso. Não é só de palavras. Né? Então, de palavras, o mundo está cheio. Né? O povo de Israel foi um exemplo disso. Eles serviam a Deus, faziam juramentos, nós vamos servir a Deus. E realmente eles não serviam, e depois eles pediam a bênção maior, que é uma comunhão maior com Deus. O máximo que o homem consegue aqui, quando ele adora e quando ele atende os instintos, é fama, prazeres. Eu lembrei agora de Hebreus capítulo 11. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles preferiram servir a Deus do que os prazeres, lá diz capítulo 11 de Hebreus, transitórios do pecado. Ou seja, os prazeres, eles abriram mão dos prazeres para viver uma vida ética, uma vida moral, uma vida que honra a Deus, uma vida que é exemplo, uma vida que coloca a vontade de Deus acima da própria vontade, a vontade de Deus acima de toda e qualquer vontade. Então essa é uma forma de honrar a Deus. Então lembre-se, fazer uma boa obra só pode não significar tudo. Por exemplo, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, nós temos o texto quando Nicodemos procura Jesus. E Jesus responde a ele, importa-vos nascer de novo. Então, o novo nascimento na vida do homem ocorre quando há conversão, quando ele acredita, quando ele confia, quando ele vai até Jesus, quando ele se admite, quando ele reconhece que ele é um pecador falho, que ele não tem justiça própria, que os esforços dele não podem salvá-lo. É isso que aconteceu com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele era alguém que orava, que é uma boa coisa, ele era alguém que dava o dízimo, que era uma boa coisa, ele era alguém que estudava as Escrituras, que era uma boa coisa. Tudo isso é importante. Mas Jesus fala com ele, importa-vos nascer de novo. Ou seja, a minha própria justiça não é o suficiente para me salvar. O que nós vemos muitas vezes, inclusive no Brasil,
é muita religiosidade, é muita gente nas igrejas. Ir na igreja não é problema, é até muito bom. Mas e na segunda-feira? É que vem a pergunta. Quando a gente volta para a nossa rotina, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos durante o domingo de manhã, domingo à noite, nós estamos praticando ou voltamos a ser aquela velha criatura, aquela criatura não renovada pelo Espírito de Deus, voltamos para o egoísmo, voltamos para a ganância, voltamos para a mentira, e aí não há transformação em nossa vida. Esse evangelho de ser igrejeiro, de igreja só na estatística, ser um número alto, mas que não transforma vidas, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é o evangelho de bajulação. O evangelho de Cristo é o que aponta o homem como pecador. E o homem precisa de arrepender-se, crer que Jesus é o Salvador. Jesus foi quem morreu pelos nossos pecados, foi Ele que pagou o preço para trazer-nos uma tão grande salvação, morrendo na cruz e cumprindo com a justiça de Deus, porque a nossa dívida precisava ser paga. Então, nas nossas andanças aqui, nós precisamos fazer escolhas, e as nossas escolhas devem ser escolhas em público, diante dos homens, que nós somos de Cristo, que nós amamos a Cristo, que nós servimos a Cristo, que nós queremos imitar a Cristo, viver igual a Cristo e os apóstolos, que viveram a vida diferente da vida do mundo, dos deuses desse mundo, como diz Josué, não amando os deuses desse mundo, não copiando, não se espelhando, não tendo como referência aqueles que servem os deuses deste mundo. Não, e os deuses deste mundo são inúmeros, eles não são muitas vezes visíveis, às vezes é um invisível, né? Às vezes é uma paixão. Imagina pessoas voltadas só para as paixões desse mundo, pego, abraçado, perdendo tempo, né? Aquele que toma seu tempo muitas vezes é o seu Deus. Qual é o seu Deus, né? Então é importante que depois, no versículo 13 do capítulo 1, versículo 13 de Efésios, diz o seguinte, olha, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, ou seja, em Cristo, né, também crido, vocês serão selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória, ou seja, até o dia que morremos ou até o dia do arrebatamento da igreja que vai acontecer, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 18. Então, essa é a esperança do cristão, que é viver e viver com alegria, inclusive, uma vida que agrada a Deus, não a nós mesmos. Se confiarmos em Deus, se reconhecermos que somos pecadores e entregarmos o nosso coração em fé a Jesus, Ele vai transformar a nossa vida e nós vamos poder viver em novidade de vida e sendo referência e luz para trazer outras pessoas para esse caminho que traz louvor e glórias a Deus. E que assim seja. Amém. Ouvimos aí a mensagem maravilhosa, né? Entrega pelo irmão. E graças a Deus, né, por esta mensagem.